Olá vocês, tudo bem? Deus abençoe a vida de todos, né? Estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos na lição de número 3, que tem por o tema, né? A mordomia da alma e do espírito, tá? E nosso texto áureo, né, dessa lição está inserida no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: o mesmo Deus de paz, que vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, né, está aqui ao lado do corpo. A alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Leitura bíblica se encontra em Gálatas, né, capítulo 5, versículo 16, 22 e depois ao 25. E a introdução aqui da revista diz: para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus. Olha que interessante isso. Da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo em sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Só essa introdução aqui, né, já está nos falando muito. Deus abençoe a sua vida. Estamos em aula para você que é professor, para você que é aluno. Talvez você está nos vendo aqui pela primeira vez. For bom para você, nós vamos evangelizar, mandar a palavra, né, via internet. Seja um evangelizador também. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. O subtópico primeiro aqui da lição, conceituando alma e espíritos. Vamos analisar esses dois conceitos. Como que nós vamos analisar esses dois conceitos? Primeiro, subtópico primeiro, o significado de alma. Tanto aqui no Velho Testamento como no Novo Testamento, a palavra alma encontra-se ligado à palavra psíquicos, palavra vida, encontra que pertence também à vida. Então, a alma nós vamos encontrar em muitas situações da Bíblia Sagrada como vida. Ela é a base das experiências. Então está dizendo aqui que a alma é a base das experiências. No ponto de vista, preste atenção, teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Se você analisar a nossa vida, nós somos corpo, alma. A alma está no meio. Então nós observamos que a alma é o ponto de equilíbrio. Guarda isso. A alma, ela é o ponto de equilíbrio das nossas vidas. Se a alma está ruim, posteriormente o espírito vai estar ruim e o nosso corpo inteirinho vai estar ruim. Porque a alma é o ponto de equilíbrio. Por que no sentido, assim, na visão teológica, ela é a sede das nossas emoções e sentimentos? Olha o que a Bíblia diz, Marcos capítulo 14, versículo 34, Jesus que disse isso, né, está se aproximando ali dele ser crucificado, ele diz essa palavra, ó: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele disse que a alma dele, não o espírito, está profundamente triste
até a morte. Centro de emoções, tá? E o subtópico 2, a origem da alma. Vamos analisar aqui a origem da alma. A alma está unida ao espírito. Guarde isso. A humanidade humanamente, se nós analisamos, né, é impossível separá-los, tá? Só a palavra de Deus pode fazer isso. Só a palavra pode fazer essa separação. E nós temos aqui, né, o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, vai ter a divisão da alma e do espírito, né? Vai falar ali de medulas também. É só a palavra de Deus que pode fazer essa divisão, tá? A alma e o espírito é a parte imaterial do ser humano. Então nós temos a parte, né, matéria, e a imaterial é a alma e o espírito, né? Vamos analisar agora. Existem 3 teorias que tentam explicá-la. E nós vamos analisar essas 3 teorias. A primeira é a pré-existência, a segunda é o criacionismo e a terceira é a participação. Começamos primeiro com a pré-existência. O que significa? Para eles, as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado num processo dominado. E esse nome significa reencarnação, tá bom? E nessa visão, é levar a pessoa a sofrer, preste atenção, pelos pecados cometidos em existências anteriores, passadas, né? Esse é um dos pontos fundamentais do espiritismo. Isso quer dizer, a pessoa está aqui, mas ela está passando em processos anteriores. Então está pagando algo, né, que alguém fez. Então, entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. Fundamento bíblico não há. E Romanos, né, interessante que lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que todos pecaram e destituídos estávamos, na realidade, da glória de Deus. Hoje, nos dias atuais, não há homem que não peque, tá? Onde que está isso? Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, diz desse jeito, ó, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque, é a palavra de Deus. Então, o que purifica o pecador? Então, o que purifica será o pecador? O sangue de Cristo. E a Bíblia vai dizer, lá no livro de 1 João, capítulo 1, e o versículo de número 7, mas se andarmos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o que purifica o pecador? O sangue de Jesus Cristo. Talvez você está me olhando agora, né? E eu olhando para mim mesmo. Nós somos pecadores. É só o sangue de Jesus que purifica este pecado. Seja qual for o teu pecado, o sangue de Jesus Cristo tem poder para aniquilar todo o pecado. A outra visão é criacionismo, né? Essa teoria, na realidade, é baseada no pensamento filosófico, tá? Grego. Olha o que diz aqui, ó. Deus dedica-se à criação de almas diariamente para que habitem nos corpos que forem sendo concedidos.
esse ponto de vista carece de fundamentos bíblicos. E nós vamos analisar agora a terceira teoria, é a teoria participativa. O que é isso? Deus dá a vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológicas gerada por ele. Assim, o homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Bendito é o nome do Senhor. Tem base bíblica para isso? Tem. Zacarias capítulo 12, versículo 1 e a parte B. Olha o que diz: fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. E que forma o espírito do homem dentro dele. Então nós estamos analisando que está tendo uma cooperação humana com a divina na formação, né, do espírito. Jeremias, capítulo 1, isso aqui é um subsídio, não vai estar aí na lição, é um subsídio. Jeremias, capítulo 1 e o versículo de número 5, olha que diz aonde que nós temos uma ideia que é formada a alma com o espírito. Antes que eu te formasse no ventre. Então nós observamos quando tem um relacionamento masculino e feminino no coito ali começa já a ser gerada a alma. Nós temos essa passagem bíblica que confirma isso. Olha que Deus fala: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então nós temos uma ideia que no ventre, ali no coito, quando se encontra, começa já a formar a vida. Bendito é o nome do Senhor. Entenda isso. Todavia, com Deus, como Deus age na criação da alma e do espírito dentro do ser humano. Isso aí é um mistério próprio de Deus. Então Deus colocou limite também para nossos entendimentos. Mistério é como se fosse milagre. Milagre não tem explicação. A ciência, ela tem explicação para tudo, mas milagre é milagre. Então isso é um mistério do próprio Deus. Deus abençoe a sua vida, tá? Estamos em aula. Vamos analisar aqui o número 3, né? Concentuação, a concentuação do Espírito. Vamos estar analisando a concentuação do Espírito aí na tua revista. No Novo Testamento, a palavra que se refere a Espírito é pneuma, tá? Essa é a palavra. Se refere à parte imaterial da personalidade humana. O Espírito faz parte das nossas emoções, nós observamos isso. E lá em João, capítulo 11, versículo 33, diz: Jesus, pois quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela viam, moveu-se muito o teu espírito e perturbou-se. Marcos, capítulo 14, versículo 14, capítulo 14, o versículo 34 nos diz, lá no Getsêmani aconteceu essa passagem: a minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui, Jesus não está falando do espírito, ele está falando da alma. Ele está dizendo que a alma dele, que é o centro das emoções, estava completamente triste. E o versículo 38 de Marcos 14 diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito estava pronto, já diz Jesus, mas a alma, com a carne, ele falou, ela, como centro das minhas emoções, ela está fraca. Só assim, preste atenção, só assim o espírito humano gerado, regenerado, ele tem de estar submetido a Cristo. Então, só assim o espírito do homem regenerado, ele tem de estar submetido a Cristo.
Preste atenção, nessa submissão, o nosso espírito torna-se sensível ao Espírito Santo. Preste atenção, nessa submissão, o nosso espírito, ele torna-se sensível a quê? Ao Espírito Santo. E a Bíblia diz, é um subsídio aqui também, Romanos capítulo 8, versículo 16, nos diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é o mesmo Espírito, ele vai testificar com o nosso espírito. Então, está fazendo uma divisão aqui do Espírito de Deus, do Espírito Santo e do nosso espírito. Nessa submissão, a pessoa se torna capaz de manifestar o fruto do Espírito. Preste atenção. Enquanto a nossa vida não estar submissa, o nosso espírito não estar submisso à voz, ao Espírito Santo de Deus, vai ser impossível nós gerarmos o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O que vai gerar quando o corpo e a alma estar submissa ao Espírito Santo? Nós vamos gerar. Gerar o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, ser longânimo, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Enquanto a nossa alma e o nosso espírito não estiver totalmente submisso ao Espírito Santo, é impossível nós gerarmos o fruto do Espírito. E Gálatas capítulo 5, 16, ele mesmo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo está dizendo aqui que tem dois pontos. Aqueles que andam na carne não vai gerar o fruto do Espírito. Olha que interessante isso aqui, o subtópico 2. A mordomia da alma, o homem interior. Subtópico 1. O ser humano é um ser tricotômico. Preste atenção nisso. Nós somos tricotômicos. O que é isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Tricotômico. Espírito, alma e corpo. 3, tá? O homem imaterial. Nós somos composto de espírito e alma. E a Bíblia vai denominar o espírito e alma como homem interior. Depois você analisa Romanos 7, 22, 2 Coríntios 4, 16. Agora, o subtópico 2, do tópico 2, a mordomia da alma, a necessidade da alma, emoções. Ela só pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. Então, nossas emoções só pode ser satisfeita no ou com o relacionamento com Deus. E aí o Salmo 23, o verso 3, o Davi diz: refrigera a minha alma. Outro Salmo 42, 2 diz: a minha alma tem sede de Deus vivo. Então ele está expressando esse sentimento de buscar a Deus com a alma. Essa necessidade da alma só é preenchida pelo Espírito Santo. Isso quer dizer ser submisso ao Espírito Santo. Nós analisamos lá em Lucas, capítulo 1, mais um subsídio, versículo 46, que quando ali teve um encontro de Maria, com Isabel, as duas, uma estava gerando Cristo Maria, Isabel estava gerando João Batista, e esse versículo 46 de Lucas 1, Maria, ela expressa essas palavras: a minha alma
engrandece ao Senhor. E ela prossegue: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela está fazendo uma separação que a alma dela engrandecia o Senhor e o espírito se alegrava em Deus, que era também o Salvador dela. A satisfação da alma. Preste atenção aqui. O viver santo é uma necessidade da alma. O viver santo é uma necessidade da alma. Paulo, quando ele escreve ao 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ele diz desse jeito: abastende vós de toda aparência do mal. E o versículo 23, o mesmo Deus de paz que vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. E o 3, aqui, a santificação dos pensamentos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Se eu repetir isso aqui, nós vimos que a alma é a sede das nossas emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Olha que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 15 e o versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Toda ação tem uma reação humana, procede do pensamento. Toda ação, estou repetindo aqui, ou reação humana, ela vai proceder do pensamento. Tudo que nós fazemos, nós temos que pensar primeiro. Por isso que Jesus está falando aqui do coração do homem procede os maus pensamentos. Então Jesus não está falando desse coração, desse carnal. Ele está falando do processador da nossa mente como coração aqui nessa passagem. Portanto, não podemos pensar só o que não fazer, mas também o que não pensar. Deixa eu repetir isso aqui. Portanto, não podemos pensar só o que não fazer, mas também o que não pensar. Subtópico 3 da revista A Mordomia do Espírito. Subtópico 1 do tópico 3. Andando em Espírito. Preste atenção. Olha, nós temos que procurar andar em Espírito. Ou seja, o que é andar em Espírito? Olha para cá agora. É ser submisso ao Espírito Santo. O que é andar em Espírito? Ser submisso ao Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andar em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso quer dizer, se nós não andarmos em Espírito, nós estamos cumprindo a concupiscência da carne. E Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz: se vivermos em Espírito, andamos também em Espírito. Subtópico 2, do tópico 3, frutificando no Espírito. Quando uma pessoa produz frutos dignos de vida cristã, ele glorifica a Deus, tá? Quando essa pessoa, ela produz frutos dignos, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Está glorificando a Deus. Nosso Senhor nos chamou para darmos o que? Fruto. Preste atenção o que o próprio Jesus mencionou lá no Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Agora aqui comigo, aí você, como que está o teu fruto? Como que está o meu fruto? Como que está o nosso fruto? Porque Jesus, primeiro ele nos chamou e ele já delega, vá e dei frutos. Frutificar no reino de Deus é o quê? Testemunhar a Cristo
com a nossa vida, por meios do quê? Das nossas obras. Deixa eu repetir isso aqui. Frutificar o reino de Deus é testemunhar a Cristo com a nossa vida por meio das obras e amor que mostram o caráter de Deus em nós. Amém, irmãos? Vamos concluir isso? Vamos concluir. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade. É conhecer que o Pai quer dominar tudo em nós e não somente parte de nossas vidas. Preste atenção. O Senhor, Ele quer dominar tudo em nós e não somente parte de nossas vidas. Isso encoraja-nos a expressar a Cristo como nosso Salvador. Para isso, Deus nos chamou para que sejamos santos, como Ele é santo. Amém? Deus abençoa, tá? A sua vida, que o Espírito Santo ele vai te inspirar a entender cada vez mais a palavra de Deus. Deus abençoa, até a próxima aula. Fica na paz do Senhor. Até mais. Tchau.